Pessoal, a gente precisa conversar sério agora para a visão em 2026. Eu estou vendo um novo movimento surgir e, sabe, esse movimento está levando a um único caminho que eu estou começando a perceber. Tá? Então, nós precisamos falar sobre isso. Quando a gente fala em 2026, existe uma ala que já perdeu a fé e falou, não, em 2026 entra quem eles querem. Eu estou nessa ala. Mas quem eles querem é tão ruim assim ou não? Porque está tendo um embate pesado. Pablo Marçal, Bolsonaro com o Centrão, do lado do Temer, Bolsonaro está com o Centrão, isso é indiscutível. E a gente precisa discutir sobre isso. O Bolsonaro está certo, está errado ou não? E lá na frente, os poderes do STF vão continuar sendo os mesmos? Porque muito está falando em impeachment. Cara, eu sinceramente não acredito em impeachment do ministro do Supremo, porque eu estou vendo que isso é uma cortina de fumaça para a gente deixar de discutir o que está acontecendo de verdade, porque o Pacheco não vai pautar, não vai. E a gente precisa discutir sobre isso na veia, com sinceridade, sem todas aquelas firulas que a turma aí da internet faz. Vamos falar sobre isso? Então, você está pronto para essa DR aqui? Então, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Bora entender? Vamos lá. Primeiro ponto, impeachment do Supremo Tribunal Federal. Só vai acontecer o dia que o Pacheco falar que vai pautar. E o Pacheco não vai pautar. Ele já deixou muito claro. Ah, não, eu só vou analisar depois das eleições. Gente, ele não vai analisar. Ele já analisou. Ele falou, não. Ele precisa do Lula, ele precisa do STF. Ou você acha que o Pacheco é oposição? O poder é dele. Ah, mas o Congresso, os deputados vão trancar a pauta. Não vão. A hora que os deputados falam, não, então nós vamos trancar a pauta. Vem uma ameaça do STF de prender uns 3 ou 4, todo mundo libera a pauta de novo. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Não é? Então não vai rolar impeachment. Vamos ter uma discussão séria. Tá? A gente está falando dos andamentos e tudo, mas o Pacheco não vai colocar para votar. Agora, os poderes do STF. É aqui que a gente precisa discutir. Tem uma PEC e essa PEC limita o STF. E essa PEC está nas mãos do ministro nomeado pelo Bolsonaro. Essa PEC está correndo na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E ela diz o seguinte, olha, os ministros do STF não vão poder ter tantos poderes e tomar decisões monocráticas, não, contra decisões do Congresso. Por que disso? Os deputados estão preocupados com o povo? Ah, que nunca. Estão preocupados porque o Dino tirou as emendas PIX deles. Então, se eles estão mexendo no nosso dinheiro, agora é a hora do Congresso reagir. Tanto que o Pacheco veio e falou, ó, isso aí de limitar os poderes, eu estou vendo erro dos dois lados. Tá? Tem erro do STF, tem erro aqui do Congresso também, mas nós precisamos resolver isso. Aqui o Pacheco falou grosso. Por quê? Depende de emenda. Depende da ajuda dos deputados e senadores. Né? O que acontece? Só para você entender. O Paulinho da Força entrou com um processo ilegal, tá? Pedindo que a tramitação do projeto seja suspensa. Você entende que é uma atividade do legislativo. São os deputados que criam lei, que aprovam PEC. O Paulinho da Força, né, de esquerda, totalmente esquerda, né, da força sindical, totalmente alinhado ao Lula, apoiador do Lula, ele entrou com essa ação e falou, não discutam isso. Por quê? Porque eu estou do lado do Lula, as emendas estão chegando para mim porque é o Lula que libera agora. Quem está incomodado são os demais, do Centrão, os demais que não estão pegando aqui a turma do Lira. Então é por isso que essa PEC existe. Só que essa ação caiu na mão do Nunes Marques. A ação apresentada ao STF pelo deputado Paulinho da Força para interromper a tramitação da proposta de emenda à Constituição que pretende limitar poderes de ministros do Supremo teve definido o seu relator. O responsável... Peraí que eu cliquei em coisa errada aqui. O responsável por analisar o pedido será o Cássio Nunes Marques, ministro indicado ao STF por Jair Bolsonaro, um dos maiores detratores da corte. Ou seja, é uma figura que não anda na cartilha certinha de todos os ministros. Ah, mas é um cara de direita bolsonarista? Nem pagando. Mas ele ouve mais o Centrão e o próprio Alexandre de Moraes não é esquerda, é Centrão, é do Temer. Gente, é o Temer que nomeou o Alexandre de Moraes, entendam. E o STF, ele não é a esquerda, ele é o Centrão, entendam. Olha,
estão tolerando a esquerda com medo da volta da direita do Bolsonaro. Então eles criaram um plano, tá? Criaram um plano e esse plano é manter o centrão ali no poder. Como que isso vai funcionar? Vamos lá. Só lembrando a vocês que o Paulinho da Força é esse aqui, ó, tá? Ele é apoiador do Ricardo Nunes. E aí ele fez a publicação aqui, ó, caminhando com o prefeito Ricardo Nunes, vamos votar no 15 prefeito Ricardo Nunes. Estou até fazendo propaganda pro Nunes aí para vocês, tá bom? Só para vocês verem, tá? Embora eu nunca votaria no Nunes. Estou mostrando aí para vocês. O que acontece? O centrão tá todo alinhado e muita gente não tá entendendo, mas o que São Paulo tem a ver, né, com tanto reboliço? Por que tá todo mundo de olho em São Paulo e o Pablo Marçal é esse câncer que precisa ser extirpado da política? Por que isso está acontecendo? São Paulo é o embrião máximo do futuro da política brasileira lá no Planalto. É a maior capital, é o maior estado a níveis econômicos e dali a estrutura que trouxe o Lula de volta surgiu de São Paulo. Uma reunião que aconteceu, vocês devem lembrar, do Márcio França com o Alexandre de Moraes, com o Temer, com a turma ali para falar: Alckmin, você vai ser o vice do Lula e a gente só vai dar apoio para o Lula se você for o vice. O Alckmin vestiu a camisa e entrou. É assim que funcionou, né? Hoje tem uma outra figura que é muito poderosa desse centrão que está alinhada com o Rodrigo Garcia, que é um braço direito em São Paulo do Michel Temer. E aí entra o Kassab também. Tarcísio confirma Kassab na Secretaria de Governo do Estado, né? O governador eleito confirma que o anúncio oficial será feito na semana que vem. E aqui, eis que o Kassab se tornou, né? Isso aconteceu em 25/11/2022, ou seja, o Kassab está numa secretaria do Tarcísio desde o início, né? Só que a vontade do Kassab não é ser secretário. É mais. Matéria da Veja, tá? Kassab mira ser vice de Tarcísio para governo de São Paulo em 2026, caso seja Tarcísio em São Paulo ou Tarcísio presidente. Entenderam? Então, vocês percebem que sempre, com esquerda ou direita, o centrão tá ali? Ou vocês acham que o Mourão é um candidato de direita? Não era. Sempre o centrão foca na vice-liderança ali. Então, o que acontece? O que eu percebo, né? Hoje eu vejo que o Bolsonaro entendeu que o centrão vai fazer uma estrutura. E nessa estrutura do centrão, o que eles querem? Olha, a gente colocou a esquerda com o Lula, porque a gente não gostou do Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro não agradou o centrão. Colocamos o Lula. O Lula tá pior ainda, tá destruindo a economia, tá acabando com a reputação do Brasil, tá destruindo o Brasil. Nós não vamos apostar em reeleição do Lula, não. Nós vamos fazer igual fizemos com o Biden. Então, a minha visão é que o Tarcísio virá com uma candidatura forte do Centrão. Como candidato a presidente, e o Bolsonaro vai se manter inelegível. Então, todas essas firulas que eu estou percebendo, anistia, vamos colocar o Bolsonaro elegível novamente, não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Eu estou sendo sincero com vocês e eu preciso de uma discussão séria com vocês. Qual que é a minha visão? O Tarcísio já se rendeu ao Centrão, o Bolsonaro já se rendeu ao Centrão e lá em 2026 vai ter uma candidatura com o apoio do Bolsonaro, do Tarcísio e alguém do Centrão. Aí a grande questão é, eu não estou fazendo críticas ao Bolsonaro, eu estou falando da estratégia. Isso é bom ou ruim? Eu prefiro ter um cara como o Tarcísio, Centrão, porque já mostrou que não é direita ao alinhar ali totalmente Centrão. Centrão com hipóteses escusas, mas totalmente Centrão e apostar que eu vou ser o candidato permitido pelo sistema ou permaneço com o Lula. Eu prefiro o Tarcísio. Mas eu serei esse cara do Centrão com o Tarcísio e com um candidato que talvez seja o Kassab, a vice, e com o Bolsonaro apoiando, todo mundo apoiando, ou vou apostar no Marçal
que vai ser o candidato de direita, mas dessa vez o sistema já está preparado para ele. O que vai acontecer? A eleição de São Paulo vai dizer muito sobre isso, sobre a força que o Marçal vai ganhar daqui para frente. Então, tem muita gente abrindo um racha na direita e uma disputa, Bolsonaro traidor, canalha, o Marçal é falso, mentiroso, não sei o quê. E a esquerda está olhando assim e está batendo palma, porque enquanto está se brigando, o Centrão está articulando e a esquerda também. Então, hoje, o que eu vejo que vai acontecer uma disputa é Centrão contra esquerda. Por quê? Porque o Marçal não vai concorrer em 2026, porque vão tirá-lo. Por outro lado, tem a ala que está falando, não, cara, eu sou direita raiz. E aí eu tô vendo o Ricardo Salles pulando fora do barco do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro se rendeu ao Centrão, tô fora. Eu tô vendo gente como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que escreveu o seguinte: não votem no Centrão, não fortaleçam os partidos que mantêm o sistema corrupto. A esquerda é o vírus, mas o Centrão é o combustível que alimenta essa doença no poder. É o que publicou aqui o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tá, tem uma galera que tá falando em 2026 a gente vai lançar uma chapa de direita. E aí, provavelmente, pode ser um Nicolas da vida, porque o Nicolas não sentou no colo do Centrão. É o único. Ontem eu fiz um vídeo lá no canal da Lei Gonçalves, onde eu rebati o Gustavo Gaia. Não foi com falta de educação, eu respeito muito o Gustavo Gaia, mas eu rebati o que ele falou sobre o Marçal. Então, quem quiser, entra aí no canal Ale Gonçalves, vai lá e acompanha o vídeo, né? Tá lá, eu falei sobre o Boulos e sobre essa questão. Então, eu falei sobre o Gustavo Gaia, do qual eu discordei do Gustavo Gaia, porque o Gustavo Gaia está alinhado à ideologia Bolsonaro, né? Centrão. E hoje, cara, você pode gostar ou não gostar, o Bolsonaro tem essa estratégia dele. E a estratégia dele é, olha, eu preciso me proteger aqui, vou me alinhar ao Centrão, vou acabar com esse discurso de direita que eu sempre tive, vou falar uma coisinha aqui ou outra, né, para falar que eu ainda sou a direita, mas na verdade é o Centrão. O Tarcísio é o Centrão. Se o Kassab vir como candidato, é o Temer que está organizando tudo isso. E ontem o Bolsonaro provou isso pra gente no pedido de voto ao Nunes, já ao lado do Temer, ao lado do Baleia Rossi, ao lado do Kassab, ao lado dessa turma toda. E aí, o que você coloca nessa visão? Tá certa a estratégia do Bolsonaro? Antes um centrão do que uma esquerda radical como o Lula? E, cara, é forte esse argumento. Ou não, eu sou direita e eu tenho que bater em cima da direita. Como disse o Salles, eu prefiro perder de pé do que ganhar de 4. Qual é o seu posicionamento? Por isso que essa discussão aqui é séria. Qual é o seu posicionamento? Perder de pé ou ganhar de 4? O Bolsonaro, na articulação dele com o Centrão, ele optou em ganhar. Com o Tarcísio, mas com o Centrão ali. Talvez de 4, né? Agora, apostar que vai ter que ter uma candidatura ou do Salles, ou do Marçal, ou do Nicolas, não na próxima porque ele não pode, mas de algum candidato que é direita, aí é apostar que nós vamos lutar. Mas a chance de perder é muito grande. Cara, é o futuro da nação. E eu não tô aqui para fazer firula, eu tô para falar aquilo que eu tô vendo. Eu estudo política há anos e eu tô vendo isso acontecer. O que você acha sobre isso? E meu intuito não é ofender ninguém, nem o Bolsonaro, nem o Marçal, mas eu tô levantando a discussão. Poucas pessoas vão te falar essa visão de mundo que eu tô te trazendo agora. Ou nós vamos ter que apostar aqui em 3 fases. De novo, Lula, que é uma tragédia, mais 4 anos do Lula, o Brasil não se recupera, vai levar anos. Ou um Centrão que vai estancar a sangria, que é o Temer. Ou vocês não lembram que para estancar a sangria do PT, teve um impeachment e o Temer entrou para apaziguar o negócio, diminuir. Ou apostar num nome verdadeiramente de direita. Mas não é mais o Bolsonaro, e vocês têm que admitir isso. Bolsonaro, hoje, não é mais o nome que eu poderia falar, antissistema de direita. É isso. Mas o cara que for, a chance de perder é grande demais. Qual a sua visão?
Coloca no comentário. Vamos lá. Outro ponto que eu conversei. Todo o jogo vai mudar. Abriu-se um precedente muito perigoso. O Rio de Janeiro, ele tirou um candidato porque há denúncias e um processo de investigação de que este candidato poderia participar de facções criminosas. Não tem processo com trânsito e julgado, não tem nada nesse sentido. Então, ao chegar para se candidatar, o tribunal falou, olha, observando a sua vida pregressa, eu vejo que você tem uma conduta não tão boa, porque você pode estar envolvido com questões criminosas, crime organizado. Então você não pode se candidatar. Violando até o que a legislação diz, que é a lei da ficha limpa, trânsito em julgado, tudo isso. Não, eles impediram o cara porque eles falaram, não, você não. Você pode ser criminoso. E estaria certo se a justiça fosse célere e condenasse o cara. O lance é que eles vão puxar isso. E vão puxar para falar, não, você incita atos antidemocráticos. Você não serve para ser candidato. Não, você espalha fake news. Você não serve para ser candidato. Eu vou observar a sua vida pregressa. Então, uma série grande de figuras não poderão mais concorrer. Lembrem que tentaram prender o André Fernandes dizendo que ele fez uma postagem sobre o 8 de janeiro e que talvez ele pudesse até perder o mandato. Então, eles partiram para uma escalada ainda maior. E aí é onde nós vamos entrar aqui. Vocês viram questão de prisão. A Polícia Federal prendeu um candidato a vereador investigado pelo 8 de janeiro. Tem trânsito em julgado? Não. Não tem. Ele é investigado? Sim. Ele teve sentença condenando? Não. Ele vai poder concorrer mais? Não. E se ele provar que ele não teve nada a ver com o 8 de janeiro? Problema dele. A Polícia Federal prendeu nesse sábado um candidato a vereador investigado pelos atos de 8 de janeiro. O Marcos Geleia Patriota, que é do Partido Novo, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, emitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Marcos concorre a um cargo de vereador na cidade de Céu Azul, do Paraná. Ele foi preso pela Polícia Federal nessa tarde, em Cascavel, no mesmo estado. A informação foi publicada pelo blog da Camila Bonfim, do G1, e confirmado pelo Correio com a Polícia Federal. O candidato é suspeito de associação criminosa. Ele é suspeito. Ele não foi condenado e ele falou que nem sabia dessa ordem de prisão. Acabou a candidatura dele. Viram? Então, o que eu estou levando vocês a discutir aqui sobre esse caso? É que, lá em 2026, a gente pode até querer candidatos direita raiz. Eles vão poder. Eles vão poder. É um ponto. O Bolsonaro, que está sendo atacado demais por estar no centrão, e eu não estou passando pano e nem atacando o Bolsonaro. Ele está certo em falar, tem jeito não, a gente vai precisar ter um centrão se a gente não quiser a esquerda. E quem está por detrás de tudo isso? Quem vai dizer quem pode, quem não pode, quem vai ou quem não vai? Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvidas disso. Entendeu? Então uma análise que eu fiz aqui é uma análise séria que você não vai ver em nenhum canal. Por isso que eu te peço para compartilhar isso ao máximo. Ninguém vai trazer, olha, não é tão mentindo para vocês, não, porque o Bolsonaro... Não, é simples, o Bolsonaro viu, não, ou eu me alinho ao centrão aqui, ou todo mundo da direita vai ser preso. Então eu tô aqui no centrão e pronto. E vou mentir para todo mundo que o centrão é a nova direita, porque isso é uma mentira, tá? É centrão mesmo, tá? É centrão. O Tarcísio mentiu para você, falando, não, o Nunes é conservador. Não é, é mentira, tá? Mas essa mentira, ela é necessária ou não é necessária? É aqui que eu estou levantando a discussão com você, tá? E quem quiser ver o meu vídeo falando sobre o Gustavo Gaia, canal da Lê Gonçalves, você vai lá no canal e vai ver o último vídeo que eu publiquei ontem lá no canal dela. É que eu faço uma participação lá com ela, minha filha, tá? Com ela, e aí ela pediu para mim falar sobre esse caso do Gustavo Gaia. Quem puder, vai lá e dá uma olhada, se te chamou a atenção, tá? A Lê Gonçalves está até na descrição aqui o link do canal, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Tenso o que a gente falou aqui, né? Mas verdadeiro. Pelo menos eu acho.